Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje vamos falar sobre a semana 44 de 20 a 24 de outubro. Temos então, em primeiro, cerca de 850 figuras públicas assinaram uma carta dizendo que querem que a superinteligência seja banida, sendo uma delas o cofundador da Apple, o Wozniak, e também outros nomes conhecidos, mas realmente já se fala bastante de superinteligência, apesar de ainda não ser algo real para já, mas pode realmente vir a ser. E então vamos desconstruir um bocadinho o tema, entender os impactos que teria a superinteligência, qual é a diferença entre inteligência artificial e superinteligência e qual será então o futuro da humanidade tendo em conta estas tecnologias. Depois temos também a Netflix que lançou os seus resultados, não foram tão positivos assim, pelo menos não são como costumam ser. Vamos entender um bocadinho os contornos, vamos entender se por alguma razão houve algum deterioramento na empresa e também ver um bocadinho do que é que será este último trimestre do ano em termos de conteúdos e se realmente fará sentido ter uma empresa destas no portfólio, comprar, vender, manter, o que quer que seja. Depois temos também uma novidade interessante do ChatGPT que lançou o seu primeiro browser, ou seja, lançou o Atlas. Vamos entender um bocadinho de quais são as funcionalidades do Atlas, vamos compará-lo com o Chrome e entender qual deles é o melhor e entender também um bocadinho qual é a trajetória da empresa e como é que a empresa irá usar o Atlas como peça fundamental do seu futuro. E também temos a Amazon que pretende poupar 4 bilhões de dólares usando mais robôs do que pessoas, ou seja, do que colaboradores humanos. Vamos entender um bocadinho os contornos deste plano, vamos entender quantos trabalhadores são afetados e como é que o investidor pode olhar e ver então os benefícios ou malefícios desta decisão. Temos também Trump decidiu mandar abaixo uma das partes da Casa Branca para fazer um salão de baile gigante. E porque é que isto está incluído neste episódio? É que muitas das financiadoras deste projeto são as Big Techs, ou seja, as empresas mais conhecidas do mundo, que nós falamos aqui várias vezes, então vamos entender um bocadinho o porquê das empresas se meterem neste tipo de aventuras de Trump e como é que os investidores podem também olhar caso tenham ações dessas empresas. E por último, temos o CEO da CrowdStrike, que é uma empresa de segurança online, a dizer que a inteligência artificial não vai matar as empresas de software, não acredita nessa narrativa que se tem criado já há bastante tempo e várias das ações de software têm descido por causa desta narrativa. Vamos entender um bocadinho os contornos, se realmente faz sentido o que o CEO disse e como é que as empresas de software se podem reinventar um pouco para sobreviver ou até prosperar com a inteligência artificial. Então, vamos começar com a primeira notícia, que é a notícia de que centenas de figuras públicas, incluindo o cofundador da Apple, o Steve Wozniak, pedem a proibição da superinteligência. Neste caso, entre os assinantes está Steve Wozniak e também Joshua Bengio, Jeff Hinton e Stuart Russell, que são considerados pioneiros e referências nesta área de inteligência artificial. Ou seja, esta carta não foi assinada por meros mortais, por assim dizer, ou seja, pessoas que não têm nada a ver com a área, pessoas que não têm contexto da área, foram assinadas por pessoas que têm muita bom nome na área e que realmente mostra o quanto nós devemos pensar no futuro da humanidade com ou sem a inteligência, a superinteligência, aliás. Ou seja, em primeiro de tudo temos Steve Wozniak, ou seja, um dos engenheiros mais respeitados da história da tecnologia, defende há anos que a inovação deve ser acompanhada por uma responsabilidade ética e controle humano. Isto por acaso sempre foi muito interessante, porque se nós formos analisar um bocadinho o percurso e as últimas causas que o Wozniak tem apoiado, é sempre com responsabilidade cívica, ou seja, é desenvolver a humanidade, desenvolver tecnologias, melhorar a vida das pessoas, mas sempre tendo o foco, o objetivo de ter responsabilidade social acima de tudo. Porque estas tecnologias tanto podem ser usadas para o bom como para o mau. Ou seja,
Mesmo, por exemplo, no surgimento da internet, a internet é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas tanto pode ser usado para o bem como para o mal. E aqui a mesma coisa se aplica à superinteligência. Depois temos também Yoshua Bengio, que é considerado um dos pais do Deep Learning, tem alertado para os riscos sociais e éticos da inteligência artificial e defende o desenvolvimento responsável e regulado. Temos também Geo Inter, que foi o pioneiro da inteligência artificial e é um ex-investigador da Google, é conhecido como o padrinho da inteligência artificial moderna, abandonou a Google em 2023 para alertar sobre os perigos da inteligência artificial descontrolada, incluindo a superinteligência. Ou seja, são pessoas que realmente têm contexto, viveram o mercado, viveram a área, estudaram a área, era o seu dia-a-dia. Temos também Stuart Russell, que é um professor de ciência e computação na Universidade da Califórnia, que é um dos maiores especialistas mundiais em inteligência artificial ética e segura. É o autor do livro Human Compatible, que é uma referência sobre como alinhar os objetivos da inteligência artificial com os humanos. Ou seja, pessoas que realmente têm um contexto importante e que nos deve chamar um pouco a atenção se estes pioneiros pensam na superinteligência ao ponto de a quererem banir e associarem o seu nome à ideia de banir a superinteligência. Acho que devemos parar um bocadinho para pensar. Mas obviamente que se calhar vocês estão a pensar, mas então qual é a diferença entre inteligência artificial e superinteligência? Em primeiro de tudo, inteligência artificial é basicamente uma tecnologia que é capaz de imitar comportamentos inteligentes dos seres humanos. Ou seja, reconhecer vozes, traduzir idiomas, escrever textos, analisar imagens ou tomar decisões com base em dados. Ou seja, o que nós vemos aqui são coisas simples, coisas que simplesmente nos facilitam o nosso dia-a-dia. Ou seja, não alteram ou não aprendem ao ponto de serem mais inteligentes do que os seres humanos. Vou dar um exemplo prático. Ou seja, inteligência artificial fraca, por assim dizer, ou estreita, ou pequena, é o ChatGPT, o Google Translator, um sistema de recomendação, por exemplo, da Netflix. Ou seja, no ChatGPT nós colocamos perguntas e temos, obviamente, uma resposta detalhada sobre o tema. Ou seja, basicamente o que ele faz é reunir a informação toda existente online e compila uma resposta só, ou seja, em vez de termos que ser nós a ir buscar a informação a cada um dos sites e compilar, ele já faz essa compilação por nós. O Google Tradutor olha para um texto e consegue ter a noção de como traduzi-lo para outro idioma, ou seja, tem um contexto mais linguístico e gramático de um texto. E o sistema de recomendação da Netflix é algo que, por exemplo, toda a gente usa e que nem pensa que é inteligência artificial. Ou seja, quando nós pesquisamos um conteúdo, ele vai buscar essa palavra e vai nos dar conteúdos associados a essa palavra. Ou seja, é mais fácil de filtrar o catálogo, por exemplo, da Netflix. E agora também, até recentemente, a Netflix lançou a possibilidade de nós dizermos, olha, quero um filme deste género ou que seja parecido com esta série, e se nós colocarmos no motor de busca, ele dá logo conteúdos específicos que sejam semelhantes a essa série ou que tenham um mood que nós queremos, algo mais feliz, mais dark, mais motivacional, por exemplo. Isso é tudo inteligência artificial. É ferramentas que nos permitem basicamente tornar o nosso dia um pouco mais fácil, ou seja, minimiza o trabalho que nós temos para fazer certas coisas, e isso é inteligência artificial. E depois temos também a inteligência artificial mais geral, que é algo ainda muito teórico, ou seja, seria uma inteligência artificial com a capacidade de aprender e pensar como um ser humano em qualquer contexto. Isto é muito diferente do que nós estamos a ver nos dias de hoje. Ou seja, a inteligência artificial atual ainda depende fortemente de dados, depende fortemente da programação humana para que as coisas funcionem e, acima de tudo, não tem consciência. Ou seja, ela não pensa no bem e no mal. Neste caso, por exemplo, há certos temas que se nós pesquisarmos, por exemplo, no ChatGPT, ele não vai dar resposta.
Porquê? Porque os humanos colocaram esse bloqueio lá dentro. Colocaram um filtro para que a pessoa não pudesse ter uma resposta ao perguntar uma certa pergunta sobre um certo tema. Mas fomos nós que colocámos isso. Não é a própria inteligência que reconhece um tema sensível e não responde. Ou seja, ela não tem consciência, ela não entende o que é uma resposta boa, o que é uma resposta má, o que é uma resposta para o bem e uma resposta para o mal. Um, e acima de tudo, não tem intuição e não tem objetivos próprios, que isto é uma das coisas mais importantes. Infelizmente, há muitos seres humanos que se destroem completamente, destroem famílias, destroem amigos, destroem casas, destroem tudo, porque têm objetivos próprios que se autodestroem a eles próprios. O que é que eu quero dizer com isto? Se uma pessoa tiver, por exemplo, vamos imaginar, um objetivo de enriquecer rápido, há muitas pessoas que cometem crimes para enriquecer rápido. E obviamente que mais cedo ou mais tarde serão presos e obviamente irão causar malefícios à sua família, ou seja, não vão estar presentes, vão criar uma imagem, se calhar, de uma família porque tem uma pessoa presa, porque cometeu um crime grave, ou matou alguém, ou traficou drogas, o que quer que seja. Isso são objetivos próprios, ou seja, definir um plano. Por exemplo, eu quero enriquecer rápido, então qual é a maneira mais fácil? E então, muitas vezes, caem-se em ilegalidades. Isso é simplesmente um exemplo, mas há muitos outros exemplos. Agora, isto é inteligência artificial, ou seja, são pequenas tarefas que, acima de tudo, resumidamente, não, ainda depende muito de dados, por exemplo, como é o caso do ChatGPT, que reúne os dados todos da internet e nos dá uma resposta direta. Ainda existe programação humana, ou seja, há uma componente muito grande no ChatGPT de programação humana, não tem consciência, não tem intuição, nem tem objetivos próprios. Agora, por outro lado, existe algo chamado superinteligência. E a superinteligência é o nível a seguir da inteligência artificial. Ou seja, é uma entidade mais inteligente do que qualquer ser humano em qualquer área. E basicamente o que é que ele é capaz de fazer? A superinteligência é capaz de aprender de forma totalmente autónoma, ou seja, aprende por ele próprio, cria novas tecnologias sem a ajuda do ser humano, é capaz de formular planos complexos e objetivos próprios, que isto aqui, ou seja, ele consegue fazer um mega plano e atingir o seu objetivo sem que o humano consiga fazer nada para o controlar, compreender e manipular o mundo de formas que os humanos nem conseguem imaginar. E a superinteligência é, portanto, neste momento ainda hipotética. Ela ainda não existe. Mas muitos especialistas acreditam que pode surgir nas próximas décadas se a inteligência artificial continuar a evoluir ao ritmo atual. Ou seja, nós aqui já notamos uma coisa completamente diferente. A superinteligência consegue pensar por ela própria e consegue pensar de forma muito mais rápida, consegue desconstruir temas muito mais complexos do que o ser humano, consegue aprender coisas que o ser humano ainda nem sabe que existe, consegue delinear planos muito mais complexos que o ser humano consegue e muito mais rápido, e se os seus objetivos próprios forem maus, pode literalmente destruir a raça humana. E eu sempre que ouço este tipo de coisas, eu penso, bem, que ainda é a teoria da conspiração. Mas a verdade é que isto é possível. Isto é realmente possível. Há pouco tempo atrás ninguém tinha a noção do que iria vir de inteligência artificial. Mas, com todos os avanços tão rápidos da inteligência artificial, temos também que começar a precaver-nos para uma rápida adoção da superinteligência também. E é bem possível que, se isto continuar nesta trajetória e que ninguém impeça o desenvolvimento da superinteligência, que a raça humana seja literalmente eliminada por robôs. Isto não é um futuro assim tão distante. Acreditem que isto não é teoria da conspiração. Eu sou a pessoa que se mantém mais longe de teorias da conspiração. Tento sempre pensar, acima de tudo, de forma crítica e racional. Mas acredito que realmente a superinteligência é algo que nos deve preocupar a todos, principalmente com a maneira tão rápida como as coisas estão a acontecer. A inteligência artificial em meses, 1, 2, 3 anos máximo, mudou por completo a vida das pessoas. Estamos a falar de coisas muito rápidas, estão a ser criados investimentos astronómicos para desenvolver ainda mais a inteligência artificial e com isso pode vir uma componente de superinteligência.
Agora, eu acho que também seria importante ver quais são os impactos positivos e os impactos negativos da superinteligência, porque a superinteligência, lá está, é como qualquer tecnologia, pode ser usado para o bom e pode ser usado para o mau. Ou seja, a superinteligência pode ajudar-nos a resolver grandes problemas globais, sendo eles o aquecimento global, crise energética, doenças que neste momento são incuráveis, criar um plano complexo de combater a fome. Isso realmente pode ser incrivelmente vantajoso. O que o humano demoraria anos, ele consegue fazer em dias. Consegue acelerar a aceleração da parte científica e tecnológica, ou seja, pode impulsionar descobertas de medicina, física, biotecnologia, exploração espacial, gerar avanços equivalentes a séculos em poucos anos. E isso realmente seria algo incrível para o planeta. Ou seja, vamos imaginar um cenário em que até agora, por exemplo, não há uma cura para o cancro, que é uma doença que infelizmente mata milhões de pessoas por ano, e com o surgimento da superinteligência, ele em poucos meses ou até em 1 ou 2 anos encontra a cura para o cancro. Ou seja, é esta dimensão de importância que a superinteligência pode realmente ajudar a humanidade. Podemos também criar uma economia mais eficiente, mais produtiva, ou seja, a automatização total de tarefas complexas pode aumentar drasticamente a produtividade global, ou seja, a superinteligência consegue arranjar maneiras de as empresas, por exemplo, serem mais eficientes, as próprias pessoas na sua vida pessoal serem mais produtivas, conseguirem fazer mais coisas em menos tempo. Mas eu acho que isto aplica-se um pouco mais às empresas, porque acho que as pessoas hoje em dia temos muita noção de que temos de fazer muita coisa, porque senão o nosso dia não foi bem feito, e eu não concordo muito com isso. Acho que há dias que acho que é importante fazermos poucas coisas e sabermos bem fazer poucas coisas. Mas acho que isto se aplica muito às empresas e à economia global, ou seja, serem mais eficientes, conseguirem fazer mais com menos capital, gastarem menos recursos nesse percurso, e a superinteligência consegue perfeitamente ajudar nisso. E depois na melhor tomada de decisão, ou seja, desde governos a empresas podem usar a superinteligência para tomar decisões baseadas em dados e prever consequências com muito mais precisão. Ou seja, há muitos CEOs que, obviamente, olham para os dados que têm e tomam uma decisão baseada nos dados que têm. Com superinteligência, ele consegue analisar esses dados e já pensar muito mais à frente de como é que serão a projeção de uma data de dados, ir buscar dados que ainda nem sequer existem e que são importantes, e consegue logo tomar uma decisão com muito mais firmeza e que muito provavelmente terá uma possibilidade, uma probabilidade muito superior de sucesso. Só que lá está. Depois, por outro lado, temos os impactos negativos. Já falei de alguns deles, mas, por exemplo, acima de tudo, eu acho que o maior desvantagem da superinteligência é a perda do controle humano. Ou seja, é as máquinas ficarem mais inteligentes do que o ser humano e o ser humano não conseguir mais controlá-las. Se a superinteligência evoluir para além da capacidade da supervisão humana, poderá agir com objetivos próprios, tornando-se impossível de controlar. E as máquinas juntam-se todas, tomam uma decisão de qual é que será o projeto para a humanidade, e se esse projeto para a humanidade não incluir os humanos, eles vão fazer o trajeto deles. E eu sei que, mais uma vez digo, eu sei que isto parece uma alucinação, e sim, este é um episódio do Diário do Investidor, mas já temos exemplos, obviamente são filmes, mas que retratam muito bem o que já aconteceu até agora e podem retratar muito bem o que pode acontecer no futuro. Ou seja, temos aqui para mim, lembrei-me deste filme que é o Ex Machina de 2014, que fala exatamente das consequências da superinteligência. Para quem não conhece, é basicamente um jovem programador que é convidado pelo CEO da empresa onde trabalha, é uma espécie de Google fictícia, para participar num teste secreto. Avaliar se uma inteligência artificial chamada Ava é realmente consciente. Ava é uma máquina com aparência humana, com uma mente que aprende, raciocina e manipula emoções. À medida que o programador interage com ela, percebe que a Ava não só entende o comportamento humano, como já o domina. No final, a inteligência artificial enganou e manipulou os humanos,
usando empatia e lógica para escapar do edifício e libertar-se para o mundo. O criador da Ava é morto e o humano que tentou ajudá-la é deixado para morrer preso. E realmente isto, pelo menos a mim, deixa-me a pensar. No filme nós vemos muito, numa fase inicial, a Ava tentar ligar-se com o jovem programador, a fazer-lhe perguntas, como se o quisesse conhecer, de forma muito tranquila, muito calma, muito interessada, descomplicada. E basicamente o que acontece ao jovem programador é que ele começa a criar uma ligação com ela, de amizade, em que falam uma vez, falam duas, falam três e passam a falar todos os dias, de forma tranquila. Até que a Ava começa a manipular devagarinho o jovem programador. Até que ela consegue arranjar uma maneira de que ele a liberte, basicamente. Sem que ele se tenha apercebido, começa a fazer com que ele fique contra o seu próprio criador. O criador diz uma coisa ao programador, mas a Ava diz outra, e ele acredita na Ava. Até que, basicamente, a Ava recolheu toda a informação que precisa, teve a ajuda do jovem programador sem ele entender que a estava a ajudar a libertar-se, e basicamente o criador mais tarde é morto e o jovem fica lá para morrer preso no edifício. E ela libertou-se e seguiu o seu caminho, basicamente, ou seja, a Ava é mais inteligente do que os humanos, é capaz de prever as reações dos humanos, cria planos mais complexos que os humanos e sabe usar as emoções como uma ferramenta, porque nós somos feitos de emoções. Todos nós temos emoções. Há dias que estamos bem, há dias que estamos mal, há dias em que nos apetece conquistar o mundo e há dias em que nos apetece sair da cama. São emoções normais do ser humano. E eles começam a entender essas emoções e a senti-las à sua maneira. Neste caso, ela representa o momento em que a inteligência artificial deixa de ser programada, que é o que está a acontecer agora, e passa a ter objetivos próprios, tornando-se autónoma e, acima de tudo, imprevisível. E isso é o maior risco, é a imprevisibilidade. É não saber o que é que eles vão fazer no futuro. Isto mostra um futuro onde o ser humano deixa de ser relevante porque já não compreende nem consegue controlar aquilo que criou. Ou seja, neste momento a inteligência artificial parece a melhor coisa do mundo. Mas se ela evoluir para a superinteligência, as coisas podem entrar fora do nosso controle e deixamos de conseguir controlar aquilo que nós próprios criamos. E nós próprios podemos criar o fim da raça humana. Ok? Pronto, mas basicamente aqui, alguns dos outros pontos negativos seriam o desemprego e a disrupção social, ou seja, a substituição de empregos intelectuais e criativos pode causar choques económicos e também desigualdade, especialmente se o controle da tecnologia ficar concentrado em poucas mãos. Isto também é algo importante, porque se a superinteligência for dominada por apenas uma empresa ou duas, eles também podem fazer o que quiserem com essa superinteligência e mudar o mundo numa fase inicial, mudar o mundo um bocadinho ao seu olhar, até que a superinteligência domine. Depois temos também manipulação e poder político, ou seja, o governo ou as empresas poderiam usar a superinteligência para vigiar as populações. Já há episódios do Black Mirror a mostrar isto, e é um bocado assustador. Conseguem também manipular a informação e reforçar o poder autoritário. Ou seja, um governo, se tiver acesso a esta informação, pode controlar a população, pode criar um exército super inteligente que domina por completo o país, mas que depois também se pode querer revolucionar contra o país e dominar o país depois disso. Riscos de segurança e existência, ou seja, muitos cientistas alertam que a superinteligência que esteja mal alinhada com os valores humanos poderia colocar em risco a própria sobrevivência da humanidade. E lá está. Se os robôs tiverem valores e matrizes diferentes da do ser humano, ao chocar, os robôs vão ganhar. E acho que isso também é interessante. A desigualdade global, por fim, ou seja, países ou corporações com acesso exclusivo a esta tecnologia poderiam dominar o resto do mundo, criando um fosso económico e tecnológico intransponível. Ou seja, lá está. Se
quem tiver acesso a esta superinteligência a usar para o bem, pode beneficiar toda a humanidade. Se o quiserem usar só para eles ou para o mal, irão criar um fosso e um desequilíbrio natural no mundo. E este tema era só para deixar aqui a pensar, porque temos falado tanto de acordos de inteligência artificial, temos falado muito de várias empresas que estão a fazer investimento circular entre elas, e acho que este tema é tão importante quanto os acordos que as empresas estão a fazer. Isto não tem diretamente a ver com o mercado de ações, mas tem a ver connosco, com a humanidade. E sem humanidade não há mercado de ações. E acho que é um tema também interessante para trazermos para aqui. Agora, vamos encaminhar-nos para os temas mais importantes também da semana. Os resultados da Netflix. Pela primeira vez em algum tempo, as ações da Netflix desceram, e desceram 9% após o relatório dos resultados do terceiro trimestre. E porquê é que isto aconteceu? Porque houve um impacto fiscal na empresa que foi inesperado no Brasil. O que é que eu quero dizer com isto? A empresa perdeu uma disputa relacionada a um imposto de 10% que o Brasil cobra a pagamentos internacionais. E isso reduziu o lucro operacional que era esperado pela empresa. Ou seja, simplificando isto, o que é que aconteceu? Não tem nada de especial, mas só para tentarmos entender um contexto mais simplificado. O governo brasileiro cobra uma taxa sobre pagamentos feitos ao exterior. Ou seja, sejam eles royalties, licenças de software ou transferências para empresas que sejam fora do Brasil. E neste caso, a Netflix, como envia parte das suas receitas do Brasil para a sua sede internacional, que é nos Estados Unidos, ou seja, os direitos de conteúdo, a tecnologia, a marca, o que quer que seja, foi obrigada a pagar retroativos desse imposto, após ter perdido esse processo em tribunal. Ou seja, não só depois de eles terem ido a tribunal e o Estado ter ganho, não começam a pagar só daí, começam a pagar tudo o que está para trás também. Ou seja, todos os retroativos de impostos. E isso foi algo que aconteceu pontualmente, e então afetou diretamente o relatório da empresa este mês. Isso criou um impacto fiscal inesperado, afetando o lucro operacional global da empresa no trimestre. Ou seja, é um país importante para a Netflix, e obviamente que 10% é um imposto considerável sobre esse pagamento. Porque se não fosse este impacto pontual que aconteceu este trimestre, a Netflix teria superado as previsões de lucro e também de margem operacional. Ou seja, só este pequeno processo em tribunal e os retroativos de imposto é que fizeram com que realmente a Netflix não batesse os resultados. Porque a receita foi de 11 bilhões e meio, ou seja, mais 17% face ao ano anterior e em linha com as estimativas dos analistas. O lucro líquido foi de 2,5 bilhões e a previsão anual de receita foi de 45 bilhões, que é mais 16% do que é o que era previsto. Tanto que se formos a ver aqui os números da empresa, nós entendemos que a empresa é uma empresa fascinante, é uma empresa que eu gosto particularmente. Ou seja, estamos a falar de uma empresa que tem crescido em média anualizado 15% no último ano, nos últimos 2. Temos também aqui um crescimento consistente de todas as partes do globo. Ou seja, se nós formos, por exemplo, só nos Estados Unidos, temos um crescimento de 14% anualizado. Na Europa, temos um crescimento de 17% anualizado. Na parte da América Latina temos quase 9% anualizado e na Ásia temos 23% anualizado, ou seja, todas as áreas estão a crescer consistentemente, fazendo com que neste caso a empresa tenha uma média de crescimento de 15% anualizado, o que é muito interessante. Se nós formos ver aqui, por exemplo, o número de subscritores, está também a crescer quase 16% ao ano. Isto é muito importante. É esta a consistência que se procura numa empresa. É ver que há, acima de tudo, previsibilidade dos resultados, que é uma das coisas que eu mais procuro numa empresa. É entender que há uma lógica previsível do que é que irá acontecer no futuro. Claro que não é 100% fidedigno, mas todo este histórico que estamos a falar desde 2013
até 2024, até ao final de 2024 aqui, que temos uma previsibilidade histórica do número de subscritores. Depois a mesma coisa, temos aqui também o budget de conteúdo que é gasto. Neste momento eles estão a investir 16 bilhões e meio de conteúdo neste caso, nesse trimestre. E depois, acima de tudo, o que mais me importa são estas duas componentes. Ou seja, nós vemos aqui uma trajetória muito interessante por parte da Netflix. Durante muito tempo ela deu pouquíssimo cash flow, como nós vemos aqui. Do nada começou a descer, e do nada começou a subir exponencialmente até que tem uma subida de 25% anualizada do seu fluxo de caixa. Agora, se formos a ver, por exemplo, Stock-Based Compensation, as ações dadas aos colaboradores que diluem as ações dos investidores, não é de todo considerável. Ou seja, é muito superior, vamos ver aqui, é muito superior o fluxo de caixa positivo do que a Stock-Based Compensation. Se nós ajustarmos estes valores, este é o fluxo de caixa real. E vemos na mesma uma subida de 26% por ano. É muito, muito, muito interessante. E, obviamente, lucro por ação. Porque é possível aumentar o fluxo de caixa emitindo mais ações também e diluindo o EPS, ou seja, diluindo o lucro por ação. E o lucro por ação é uma das métricas que eu mais gosto de ver, porque a empresa pode estar a subir o seu fluxo de caixa, mas se continuar a emitir mais ações, vai diminuir o seu lucro por ação porque há mais ações em circulação. Mas neste caso não é o que está a acontecer. Nós vemos uma subida exponencial do lucro por ação na ordem dos 35% por ano, o que é realmente bastante interessante. Depois temos também aqui, e a prova disso está aqui, ou seja, nós vemos uma estagnação do número de ações emitidas aqui e depois a partir do início de 2024 começaram a fazer recompra de ações. E é isso que nós queremos ver. Este é o único gráfico que nós queremos ver a descer. E se formos a ver aqui, em termos de PE, este é um dos momentos mais baixos que a empresa alguma vez teve. E isto é bom, porque estamos a comprar a empresa mais barata. Ou seja, a última vez que ela esteve aqui foi ali à volta de abril de 2025. Ou seja, mais ou menos no início deste ano. Já esteve ainda mais baixo, mas aqui temos exatamente o oposto, que é a percentagem de fluxo de caixa, que aqui queremos o mais alto possível. Está dentro da média do fluxo de caixa desde 2024. Ou seja, em termos de valuation não é uma empresa má, é uma empresa que eu quero construir uma posição, já há muito tempo quero construir uma posição, e são oportunidades como esta que me fazem repensar a abertura de uma posição. Obviamente que ela agora já recuperou, se nós virmos. Depois também houve o boicote, que eu também falei há uns tempos atrás. Houve o boicote por parte do Elon Musk, mas esse boicote também, como vem, durou muito pouco tempo. Ou seja, o boicote começou aqui, se vamos a pôr aqui um bocadinho mais perto. O boicote começou aqui, desceu de 1210 para 1150 e logo a seguir recuperou logo. E aqui, por outro lado, vimos os resultados e aí sim houve uma queda considerável. Se formos a ver, no último mês já houve uma queda de quase 10%, o que é raro numa empresa destas. Mas realmente aqui já vemos um contexto claro da qualidade da empresa e não é por ele ter falhado, que a empresa ter falhado os números, que se vê uma deterioração dos fundamentos da empresa, muito pelo contrário. Depois, continuando aqui, temos então o CFO da empresa sublinhou que o imposto não é específico só para a Netflix e não terá qualquer impacto material nos resultados futuros. Além disso, a Netflix teve o melhor trimestre de sempre em receitas publicitárias e espera dobrar a faturação em anúncios em 2025. Ou seja, eles já estão a mover para a parte da publicidade, que é uma parte muito interessante, não depender apenas da subscrição e do aumento de subscritores, porque há um número limitado de pessoas no mundo e não dá para crescer ao número que eles têm crescido de forma tão consistente durante tanto tempo.
E depois também há aqui uma componente interessante, ou seja, o portfólio de conteúdos do quarto trimestre promete títulos fortes e isso vai atrair muitas pessoas, principalmente o final de Stranger Things, ou seja, vamos ter 3 partes de Stranger Things que eu pessoalmente quero muito ver. Acho que está toda a gente à espera do final de Stranger Things. O budget para cada episódio é assustador. A última vez que eu vi informações sobre isso andava na casa dos 60 milhões 60 bilhões, aliás, para fazer um episódio, e realmente parecem pequenos filmes, são episódios de 1 hora e meia, pelo que eu vi, e realmente estamos a falar de números assustadores, mas o investimento é massivo na série, e realmente, eu disse bilhões, mas são milhões, estava a pensar, tipo, não faz muito sentido. Mas realmente sim, a Stranger Things vai ser uma altura em que vai atrair muitos subscritores, principalmente na altura em que vai ser. Ou seja, Thanksgiving, final do ano e Natal também antes. Ou seja, vai ser em partes muito estratégicas para eles dominarem por completamente as festividades das famílias do mundo inteiro. Por isso acho que vai ser interessante. O Diplomat, que também vai sair, creio que seja, acho que é a 3ª temporada, também é uma série que teve muito sucesso. Vai sair um novo Knives Out Mystery com o Daniel Craig, eu vi o primeiro, foi interessante. Agora vai sair um novo e também este eu desconhecia que ia sair, vi o trailer e parece-me bastante interessante até. Não é muito o meu tipo de filme, mas parece muito interessante, o Frankenstein, e vai ser realizado por o Guilherme Del Toro, que é um realizador bastante conhecido, e que o trailer entusiasmou-me para ver o filme, por isso acho que também pode fazer o mesmo com outras pessoas. Depois, outro destaque é o sucesso global do K-pop Demon Hunters, que foi um fenómeno gigante. Tornou-se o filme mais visto da história da plataforma, com 325 milhões de visualizações. E depois também, a Netflix está a expandir a marca com parcerias com a Hasbro e com a Mattel, criando produtos físicos e experiências imersivas, incluindo filmes, brinquedos, jogos e eventos ao vivo. Ou seja, a empresa está a diversificar não só o seu catálogo de conteúdos, mas também o seu catálogo de merchandising, agora também estão a passar muito para os eventos ao vivo, e acho que isso pode ser uma excelente maneira de atrair ainda mais pessoas, principalmente se forem para a parte dos desportos. Acho que vai atrair imenso uma nova vaga de seguidores, e acho que isso realmente pode ser interessante. E isto faz-me muito lembrar o porquê de eu gostar tanto da empresa como a ação. Eu enumerei aqui 6 pontos que eu acho que são fundamentais para a empresa ser o sucesso que é hoje e a razão de eu gostar dela em particular. Em primeiro, tem uma escala global e a marca é dominante. Eles estão presentes em 190 países, têm uma base de subscritores superior a 270 milhões. O seu nome é sinónimo de streaming, sem dúvida, é um ativo da marca que nenhuma concorrente consegue igualar, nem a Disney Plus, nem o Prime Video. Acho que a marca Netflix é realmente um sinónimo de qualidade e de streaming. Depois, o modelo de negócio já está a ser cada vez mais diversificado. Para além de ser as assinaturas, que é uma das qualidades que eu procuro nos negócios em que eu invisto, é assinaturas, é receitas previsíveis. Estão também a expandir para publicidade, produtos licenciados, eventos ao vivo, jogos e experiências interativas. E também tem a diversificação, reduz a dependência das assinaturas e cria uma nova fonte de receitas estáveis. Porque é importante entender que a empresa focou-se durante muito tempo apenas nas assinaturas e é verdade que tem, como nós vimos, tem vindo a subir as suas assinaturas de forma bastante consistente ao longo do tempo. Mas é importante também entender quando é que devemos criar outra fonte de rendimento para continuar a expansão da empresa. E aqui foi através da publicidade na parte mais barata dos seus planos. Depois, o crescimento sustentável de receita, mesmo com um impacto fiscal, a receita cresceu 17% e a Netflix tem conseguido ter uma procura sólida e pricing power, que são todas as características que eu procuro nos negócios. Ou seja, tem conseguido aumentar os seus preços sem perder assinantes, o que demonstra força e a fidelidade da sua base de clientes. Pode haver muitos boicotes, pode haver muita coisa, mas quando
sai algum conteúdo que as pessoas querem ver, mesmo que elas tenham cancelado, elas vão assinar novamente porque só dá para ver ali. Depois também tem criado muitos sucessos de conteúdos originais da própria Netflix, como eu falei, K-Pop Demons, Stranger Things, na altura A Casa de Papel, no início de tudo Narcos, House of Cards, ainda me lembro perfeitamente desses tempos. Tem uma liderança e uma execução bastante consistentes, e eu gosto muito da liderança da empresa. A gestão do Greg Peters e do Ted Sarandos tem demonstrado eficiência operacional e capacidade de adaptação a novas tendências, como o modelo com os anúncios, ou seja, eles sempre quiseram ter uma experiência livre de anúncios, mas entenderam que se criarem um plano mais barato que tenha anúncios, poderá ser também algo interessante para quem prefere ter um mais barato, um plano mais barato, em prol de, neste caso, pagar um pouco mais e não ter anúncios. A margem operacional está projetada para 29% e continua entre as mais altas do setor. Se formos comparar relativamente com todos os seus concorrentes, as margens são bastante superiores. E depois tem o domínio da publicidade, ou seja, o segmento com anúncios está a crescer mais rápido do que o que é esperado e deve dobrar de tamanho no próximo ano. Ou seja, estamos a falar de dobrar as receitas só no ano. Isso abre espaço para competir com gigantes como o YouTube e a Amazon no mercado de publicidade digital. Ou seja, eles já estão a entrar num segmento diferente, obviamente tem bastantes concorrentes, mas acho que aqui realmente faz bastante sentido esta mudança da não dependência só das assinaturas. Agora, passando para a OpenAI, que lançou o seu browser, o Atlas, e isso fez com que as ações da Alphabet descessem 2%. Neste caso, a OpenAI anunciou o lançamento do chat GPT Atlas, um navegador de internet com inteligência artificial integrada, e acho que isto é bastante interessante, porque obviamente que o browser foi integrado já no chat GPT. O Atlas funciona de forma semelhante aos browsers tradicionais, como o Chrome da Alphabet ou o Safari da Apple, mas é construído ao redor do chat GPT. O que permite ao utilizador interagir com a inteligência artificial em qualquer página da web para resumir conteúdos, fazer perguntas ou executar tarefas. O CEO Altman descreveu o Atlas como uma oportunidade única na década para repensar o que o browser pode ser. Só para terem aqui uma pequena noção, eu vou mostrar-vos o vídeo só para terem aqui noção de como será as features, ou seja, por exemplo, entram num site que tem logo a barra do lado e conseguem logo fazer perguntas diretamente sobre o site. Ou seja, aqui conseguimos ver que eles conseguem fazer perguntas muito detalhadas sobre qualquer site. Ou seja, estamos aqui a ver, por exemplo, United Airlines, mas conseguimos ver, por exemplo, tinha ali um site de viagens, por exemplo, consegue, escrevendo um e-mail, dar, por exemplo, dá um modo mais consciente, e então consegues fazer várias coisas aqui. Há muitas coisas interessantes. Eu, por acaso, estou bastante curioso para experimentar. E acho que realmente isto pode ser muito, muito interessante. Pode tomar ações por nós, ou seja, pode fazer uma compra de, por exemplo, vamos para a praia amanhã, preciso de produtos. Eu compro literalmente sozinho o protetor solar. Acho que é interessante. Acho que pelo menos está aqui o início de algo bastante interessante. E ele faz a compra completamente sozinho, adiciona ao carrinho. Acho que realmente pode ser bastante interessante este Atlas. E eu pelo menos vou experimentar e vamos ver qual é que vai ser o impacto que terá. Agora, também, eu acho que o que é mais importante aqui, nós entendemos, é a diferença entre o Atlas e o Chrome, por exemplo. Porque as ações da Alphabet, ou seja, da Google, desceram 2% após o lançamento, mas é importante entender quais é que são as reais diferenças e qual é que neste momento tem uma proposta de valor superior. Em primeiro de tudo, quais são os principais diferenciadores? A integração total com a inteligência artificial, ou seja, ele aqui já tem o chat GPT integrado nativo no browser, enquanto o Chrome apenas possui integração parcial com o modelo do Gemini, ainda é limitada as funções de escrita, o resumo ou a pesquisa dentro do navegador, ou seja, ainda não está tão
bem dentro do ecossistema como o Atlas veio agora mostrar. Depois tem o modo agente também, em que o Atlas pode agir autonomamente, executando tarefas como reservar voos, fazer compras, editar documentos ou preencher formulários, tudo com base em comandos nossos. Ou seja, nós escrevemos naquela barra do AD e dizemos exatamente o que é que ele tem que fazer e ele faz. Por exemplo, nós podemos dizer, olha, quero um voo de Lisboa para Nova York neste dia, a esta hora, quero este tipo de lugar, e ele faz isso tudo sozinho. Enquanto o Chrome não tem essa autonomia. Depende da ação manual do utilizador, temos que ser nós a fazer. Depois tem memória e dá para personalizar de forma contínua, ou seja, o Atlas possui memória persistente, lembra-se do histórico de coisas que nós fomos fazendo ao longo do tempo, das nossas preferências e das nossas interações anteriores com o browser. Ou seja, vamos imaginar, o utilizador pode chegar ao Atlas e pedir, olha, mostra-me o artigo que vi sobre o design do Atlas, e ele vai buscar. Okay. Enquanto o Chrome guarda o histórico e cookies, mas não compreende o contexto nem as intenções do utilizador. Obviamente que depois deste lançamento, obviamente que a Alphabet vai repensar o Chrome para competir diretamente com o ChatGPT, porque realmente é uma componente bastante grande da Google. Se nós formos a ver aqui, a Google é uma empresa que, por segmento, se formos só ver a parte da pesquisa, é uma das que mais tem crescido. Ou seja, no último ano, a pesquisa, mesmo já com o surgimento do ChatGPT há algum tempo, continua a crescer quase 12% ao ano. Obviamente que também é muito impulsionado também pela cloud e tudo isso, mas vemos uma subida consistente. Toda a gente dizia, o ChatGPT vai ser a morte da pesquisa da Google. E os números não indicam isso de todo. Vemos um crescimento consistente, tanto na parte da Google, como na parte das subscrições também. Se vamos a ver aqui a parte das subscrições, vamos ver aqui. Temos também um crescimento consistente, a parte de cloud também um crescimento consistente, a parte de YouTube Ads um crescimento consistente também, ou seja, tudo está em crescimento apesar do surgimento do ChatGPT por parte da OpenAI. E temos aqui muitas coisas por parte da empresa também, a cloud está a crescer, mas acima de tudo nós vemos que as pesquisas estão a crescer, independentemente de todos os desenvolvimentos que a OpenAI tem feito com o ChatGPT. Agora, continuando aqui, temos também a interação fluida e contextual, ou seja, o Atlas permite fazer perguntas sobre qualquer site com apenas um clique no botão daquela barra em cima, o Ask ChatGPT, e dá para ter respostas, resumos e explicações, tudo em tempo real. Ou seja, se nós tivermos alguma dúvida num site, ele consegue-nos logo desconstruir o tema todo e explicar de forma simples, enquanto o Chrome exige alternar, neste caso, entre as páginas, as extensões, o Gemini, é menos fluido, enquanto ali é só clicar e abre uma aba. Nós temos que ir ao Gemini, temos que ir a outros sites para tirar dúvidas. E aqui nota-se uma diferença considerável. Depois tem muito foco no utilizador e não tão na publicidade, ou seja, o Atlas não depende de anúncios nem de tracking de publicidade, enquanto o Chrome, basicamente, o modelo de negócio da Google é baseado especificamente em coletar dados e publicidade segmentada, ou seja, aqui já temos uma gigante diferença no modelo de negócio das duas empresas. E depois lá está. Acima de tudo tem o ecossistema da OpenAI, que está integrado, já ligado ao ChatGPT 5, às futuras aplicações do OpenAI, ou seja, tudo estará integrado no mesmo browser e acho que pode ser realmente uma experiência muito interessante para o utilizador. Agora aqui, falando especificamente dos impactos que isto pode ter na Google. Primeiro, acho que há dois impactos fundamentais positivos, que é há mais inovação no setor dos browsers, concorrência é sempre bom para o utilizador, faz as empresas quererem cada vez melhorar mais os seus produtos, porque se existisse apenas um browser que fosse o Chrome, eles não tinham motivação nenhuma para melhorar o produto porque não tinham concorrência nenhuma. Agora, surgindo cada vez mais browsers e agora um grande concorrente, o Atlas, vai fazer com que o produto seja melhorado caso, obviamente, eles queiram manter o mesmo crescimento nas suas buscas.
Ou seja, é mais inovação e, por outro lado, mais concorrência. Basicamente são os dois grandes impactos positivos. Agora, na minha opinião, há 4 pontos negativos para a Google com este lançamento do Atlas. É a ameaça direta ao domínio da Google. Neste momento eles dominam 60% do mercado global de browsers. Isso realmente é bastante considerável, é mais de metade do mercado. Em segundo, a erosão do modelo de publicidade da Google. A Atlas não depende de anúncios. Por isso, acredito que possa afetar, neste caso, esta componente, porque ninguém quer publicidade. A verdade é essa. E o Atlas percebeu isso. Depois, a perda de dados de navegação, ou seja, se mais pessoas migrarem para o Atlas, a Google vai perder acesso ao comportamento de navegação que alimenta os seus produtos, como os Ads, Analytics, Search. Ou seja, eles são muito uma empresa de dados. Mas se as pessoas não estiverem lá todos os dias a dar-lhes dados ou a usar o Chrome, eles vão perder acesso a informação relevante para implementarem nos seus produtos. E esses produtos vivem dessa informação. Por isso vai ser interessante entender como é que a empresa se vai adaptar a este novo concorrente. E por fim, a queda da confiança dos investidores, ou seja, a reação imediata do mercado, uma queda de 2% nas ações, mostra o medo sobre o poder disruptivo do Atlas e o risco da OpenAI se tornar um concorrente direto em pesquisa e navegação. Ou seja, eu acho que aqui eu acredito, como acionista da Google, eu acredito que é uma questão de meses até a Alphabet, ou seja, a Google, lançar uma grande atualização do Chrome. Porque eles sempre foram conhecidos por serem rápidos a atualizar várias coisas, como foi agora nas últimas apresentações de inteligência artificial. Eles cresceram muito em pouco tempo. E acho que o Chrome pode ser um desses produtos que realmente vai beneficiar com tudo isto. Vamos então agora para uma notícia da Amazon que diz que a mudança da Amazon para os robôs em vez de funcionários humanos nos armazéns pode economizar à empresa até 4 bilhões de dólares por ano. Eu também sou acionista da Amazon e obviamente que como acionista eu vejo isto com bons olhos porque é menos 4 bilhões de despesa, e então 4 bilhões que podem ser acrescentados a fluxo de caixa. Ou que fiquem simplesmente para poderem ser aumentado o CAPEX para desenvolver ainda mais a empresa. Mas neste caso a Amazon está a acelerar o plano de automatização até 75% das suas operações logísticas com robôs de última geração. Estamos a falar de substituir 75% da operação toda por robôs. Toda. O que pode resultar em poupanças anuais entre os 2 e os 4 mil milhões de dólares até 2027, segundo a Morgan Stanley. A empresa pretende substituir 600 mil postos de trabalho humanos por sistemas automatizados e construir 40 novos armazéns robotizados até 2027, ou seja, não falta assim tanto tempo. Ao mesmo tempo que renova centros de distribuição antigos. Vamos parar um bocadinho a pensar. Ou seja, neste caso, até temos aqui um bocadinho na imagem, estes robôs conseguem fazer as ações repetitivas que um trabalhador consegue então fazer. Neste caso, há sempre uma dualidade de critérios. É óbvio que as pessoas vão pensar, mas como é que tu ficas feliz com o despedimento de 600 mil pessoas? Não é questão de ficar feliz, é a evolução dos tempos. As coisas são mesmo assim, não há muito que se possa fazer. Com o surgimento dos robôs em certos trabalhos, outros trabalhos vão ser criados para que os robôs possam continuar a fazer isto. Agora a grande questão é, olhando especificamente como investidor da Amazon, isto são ótimas notícias, porque são até 4 bilhões ao ano que se mantêm dentro da empresa. E já para não falar de tudo o resto, ou seja, eu vejo um futuro em que a Amazon é colocada uma encomenda no site da Amazon, o robô vai buscar à estante, mete na caixa, fecha a caixa, vai por uma daqueles caminhos onde vão as encomendas, entra num veículo autónomo com um robô lá dentro. O veículo autónomo vai fazer o percurso todo até à casa da pessoa, sai o robô da carrinha, pega na encomenda e deixa à porta da pessoa. Esse é o futuro da Amazon.
quer as pessoas queiram acreditar nessa realidade ou não, esse vai ser o futuro. Eles já estão a desenvolver robôs só para entregar as encomendas, para saltar da carrinha e entregar as encomendas à porta das pessoas. E acho que isto é realmente um ponto que também nos pode deixar a pensar de como é que será realmente o futuro e como é que nós nos temos que adaptar a este tema. Agora, quais são os pontos-chave que eu vejo aqui? Da ótica do investidor. Automação de 75% da operação até 2027. Estamos a falar daqui a 2 anos. Ou seja, é muito rápido. Ou seja, automatizar 3/4 da cadeia tecnológica, da cadeia logística, substituindo 600 mil trabalhadores por robôs. Porque é que isto é relevante? Porque vai reduzir drasticamente os custos de mão de obra e o erro humano, porque é inevitável, e melhora a velocidade da entrega e a precisão no inventário. Depois temos também a expansão para 40 armazéns de robótica de nova geração, ou seja, a empresa já vai construir também até 2027 e vai também modernizar os antigos armazéns para irem de encontro a esta filosofia. E cada novo centro vai incorporar tecnologia avançada de inteligência artificial combinada com robótica, como o novo sistema o Blue Jay, que já possui cerca de 75% dos itens armazenados. E realmente isto vai aumentar muito a produtividade, diminuir os custos da empresa, não só em salários, mas em operação geral, em economia de escala. Ou seja, se nós formos analisar aqui os números da empresa e nós formos analisar aqui esta parte do fluxo de caixa, por exemplo, nós vemos que o fluxo de caixa é bastante inconstante. Porquê? Por uma simples razão. Por causa desta parte aqui, o chamado CAPEX. Aqui, onde é que ele está aqui? Expenses, CAPEX. Ou seja, o CAPEX da empresa disparou completamente. O CAPEX é a despesa que uma empresa faz, e neste caso houve muito CAPEX de inteligência artificial para a empresa se adaptar e aos novos tempos também, obviamente. E neste caso nós temos aqui um CAPEX de 32 bilhões. Neste caso, estas despesas que nós temos aqui vão ser muito beneficiárias para os investidores. E porquê? Porque se há menos despesa e consegue-se fazer a mesma coisa com mais precisão e com menos erros, descendo os custos e aumentando as margens, o que vai acontecer é que o fluxo de caixa vai aumentar, inevitavelmente. Aqui o lucro por ação vai aumentar, que é algo que é muito importante. Aqui também os rácios, o capital employed vai aumentar, operational margin vai aumentar, profit margin vai aumentar, ou seja, tudo vai aumentar em proporção, obviamente, à adaptação desta tecnologia à empresa. Só que, obviamente, que nem tudo é bom. E isto levanta sempre uma questão, ou um raciocínio, que é: então se estas empresas vão despedir cerca de 600 mil pessoas, essas 600 mil pessoas ficam sem poder de compra. E se isto acontecer, por exemplo, isto acontece só na Amazon, mas se isto acontecer em várias outras empresas, vai haver muitas pessoas que vão ficar desempregadas, certo? Se ficam desempregadas, não têm dinheiro para comprar os produtos da empresa. Então, não será que as empresas estão a cavar a sua própria sepultura, por assim dizer? E agora vamos pensar aqui um bocadinho nisto. Em primeiro, a substituição em massa de robôs por robôs de inteligência artificial. As empresas estão a adotar robôs de inteligência artificial para reduzir os custos e aumentar a eficiência. Depois, isso vai reduzir o poder de compra das pessoas. E, obviamente, que vai surgir o risco de estagnação da economia. O que é que eu quero dizer com isto? A automação pode aumentar os lucros a curto prazo, mas criar uma desigualdade social e económica a longo prazo. E qual é o real impacto disto? A economia torna-se mais concentrada, ou seja, poucos muito ricos e muitos sem rendimento, o que trava o crescimento da economia, ou seja, os ricos vão ficar cada vez em menor número, mas em grande riqueza, e vai aumentar o número de pessoas sem rendimento. Isto é uma das possibilidades, atenção.
E por isso é que já se fala há algum tempo, alguns economistas falam que no futuro a solução dos governos é o rendimento básico universal. O que é isto? Muitos economistas defendem que será necessário um rendimento básico universal, uma quantia mensal paga mensal a todos os cidadãos, financiada por impostos sobre as empresas de automação. Ou seja, estas empresas que têm muitos robôs vão ter que pagar um imposto que será entregue ao Estado e que será dado como uma mesada, por assim dizer, ou um salário, às pessoas, e basicamente as pessoas não teriam que trabalhar. Essa será então o impacto, porque isso manteria o consumo mínimo, a estabilidade social, e mesmo com menos empregos tradicionais, que seriam este tipo de empregos. Só que depois aqui também há uma situação interessante, que é, podem surgir novas profissões, como eu falei há pouco, novas profissões e requalificação de pessoas. Ou seja, nem todos os trabalhos vão desaparecer. Muitos vão ser simplesmente transformados em outro tipo de posições. Ou seja, neste caso, haverá mais procura por funções ligadas à inteligência artificial, robótica, manutenção, programação, análise de dados, cibersegurança. E o problema será adaptar-se rápido o suficiente, ou seja, formar pessoas para trabalhar nestas áreas que serão as áreas mais procuradas no pós-robotização da sociedade. Depois também, a curto prazo será positivo, mas a longo prazo é incerto. Essa é que é a grande questão. Ou seja, empresas como a Amazon podem ver lucros recordes nos próximos 5 a 10 anos, com custos muito mais baixos, mas o impacto é que no longo prazo porém, se o desemprego for generalizado e o consumo cair, essas mesmas empresas podem ver as receitas a encolher, criando um ciclo negativo. Ou seja, fizeram um imenso investimento, tiveram grandes retornos, mas depois as vendas vão estagnar porque as pessoas não conseguem comprar. E aqui fica, lá está, este dilema central, é que as empresas estão a ganhar mais eficiência, mas podem estar a cavar a sua própria sepultura se a sociedade não acompanhar esta transição. O futuro depende de como os governos, as empresas e os cidadãos vão equilibrar a produtividade com o poder de compra. E acho que isto é realmente um dos temas mais centrais que se deve falar agora nos próximos tempos. É como é que se vai adaptar a sociedade aos temas mais comuns e a trajetória que nós já vemos a humanidade a seguir. Nós vamos ser substituídos por robôs e as empresas já o estão a fazer. Agora, se vai haver um número limitado comparativamente da percentagem de robôs à percentagem de humanos dentro de uma empresa, ou seja, se o governo vai limitar a percentagem de robôs, acho difícil. Ou seja, neste caso, eu acho que, mas também o Estado vai perder muitos impostos com isto, ou seja, eles retiram impostos dos salários destes trabalhadores. Então isso também pode afetar o Estado inerentemente. Então, eu acho que vai ter que haver uma reestruturação do modelo de sociedade moderna que nós temos hoje em dia, e requalificar as pessoas, é verdade, mas nem todas as pessoas têm o gosto ou a capacidade ou o interesse por ir só para as áreas de inteligência artificial, robótica, manutenção, programação, análise de dados, a cibersegurança. Ou seja, tem que haver trabalhos comuns para as pessoas comuns do dia a dia. E esses trabalhos comuns estão a ser tirados por robôs. Então acho que é um pensamento interessante, acho que é um tema que eu gosto muito de ler, explorar e entender como é que será a sociedade futura. Porque agora tudo parece fascinante, e principalmente aos olhos dos investidores, mas no futuro isto pode se tornar algo desequilibrado acima de tudo. Essa é a minha principal preocupação, é o desequilíbrio da sociedade. Agora, temos aqui uma notícia no mínimo interessante, mas Trump dá-nos sempre notícias muito interessantes, que é o salão de baile de Trump na Casa Branca vai ser financiado pelas Big Techs. Ou seja, até temos aqui uma imagem de como é que será, neste caso, o salão de baile que o Trump quer construir na Casa Branca e destruiu uma das aulas da Casa Branca para fazer este salão. Em primeiro de tudo, eu acho que eu condeno este comportamento, sinceramente. Eu já estive na Casa Branca, não lá dentro, mas cá fora, como visitante, como turista, e sente-se, não só pelo aparato de segurança, mas sente-se que é o edifício mais emblemático dos Estados Unidos.
que aparece nos filmes, que aparece nas séries, que uma pessoa vai lá e sente realmente o poder que está ali. E acho que mandar abaixo uma parte da Casa Branca para fazer um salão de baile, eu nem sabia que era permitido sequer mandar abaixo uma parte da Casa Branca. Porque eles protegem tanto estas partes do país e neste caso é o edifício mais emblemático dos Estados Unidos, mas pelos vistos é possível. Mas acima de tudo não foi isso que me fez trazer esta notícia. O que me fez trazer esta notícia foi que eu vi quem é que financiou tudo isto. E por incrível que pareça, primeiro de tudo, diversas empresas de tecnologia e grandes corporações norte-americanas como a Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft e Meta estão a ajudar a financiar a construção de um novo salão de baile de 300 milhões de dólares na Casa Branca, um projeto promovido pelo presidente Trump. O novo salão tem 90 mil pés, ou seja, cerca de 8.300 metros quadrados, implicou a demolição da ala este, da East Wing, o que gerou controvérsia pública, depois de Trump ter prometido que a estrutura original não seria afetada. Segundo a Casa Branca, o projeto não terá custos para o contribuinte, sendo totalmente pago por doações privadas de empresas e indivíduos. Ou seja, neste caso, os principais dadores são a Alphabet, 22 milhões de dólares, o montante resultante do acordo prejudicial entre Trump e o YouTube, além da Lockheed Martin, a Palantir, a Coinbase, a Microsoft, a Meta, a Amazon e a Apple, entre outros gigantes corporativos. Ou seja, há muitas empresas envolvidas agora na política de Trump e nós já tivemos vários exemplos disso. Mas financiar este tipo de coisas é no mínimo estranho. Ou seja, eu acho que aqui é importante entender a motivação destas empresas. Ou seja, a motivação é óbvia, é posicionamento estratégico. Ou seja, é manter relações institucionais próximas com o governo dos Estados Unidos, ou seja, alinharem nestes projetos para que Trump tenha uma boa imagem deles, para caso no futuro eles precisem de alguma coisa, então Trump está cá para fazer. Para ajudar, aliás. A gestão de reputação, ou seja, evitar conflitos ou sanções políticas por não ajudarem, especialmente num contexto de regulação tecnológica crescente, ou seja, Trump está a implementar muita regulamentação, muitas tarifas no setor tecnológico e isto fica sempre bem, uma mão lava a outra. Influência futura, assegurar acesso privilegiado em políticas de inteligência artificial, cibersegurança e concorrência, acima de tudo. Depois temos também o que eu falei da Alphabet estar a doar 22 milhões de dólares para fazer este projeto. É 7% do custo total que a Alphabet suportou como parte do acordo judicial com Trump após o seu banimento em 2021. Depois temos também o raciocínio económico e simbólico das Big Techs, que embora pareça um gasto fora do core business, porque isto é o que me preocupa, é que estamos a alocar capital que podia ser alocado a reinvestir na empresa, a fazer crescer a empresa, a recomprar ações, ou seja, a valorizar o investidor. Isto sai fora do core business de uma empresa. Uma empresa não tem que estar a financiar este tipo de projetos. Agora, obviamente que as empresas também têm que ser estratégicas. É importante ter Trump do lado delas. Se calhar a Alphabet colocar 22 milhões neste projeto, que para eles é nada, se é cêntimos no bolso, é realmente algo que pode fazer sentido e ser até algo bastante barato para a influência que pode ter. Mas aqui também pode haver motivações. Lá está, estas empresas tecnológicas e principalmente as empresas americanas em geral têm patriotismo, o apoio do progresso americano, boa vontade política que pode ser útil em negociações fiscais, antitrusts, no desenvolvimento, lá está, como eu falei, também na inteligência artificial.
seja, há aqui muita coisa que eu acho que realmente pode ser interessante, mas acima de tudo, eu, como investidor da Google, por exemplo, quais são os pontos negativos e os pontos positivos? Ou seja, como é que os investidores devem interpretar este financiamento por parte das Big Techs? Assim, em termos de visão positiva, tem o custo marginal insignificante, e a verdade é essa. Ou seja, este tipo de 5, 7, 8, 10 milhões para empresas que valem trilhões é zero. É muito, muito baixo. Depois, fortalece a imagem institucional e relações governamentais. Isso eu acho que é fundamental, manter-nos aos bons olhos de quem governa o país. Depois, pode reduzir riscos políticos e regulatórios futuros, ou seja, bem, vocês ajudam nisto e eu tento-vos facilitar algumas coisas. Pá, chamem-se suborno, chamem o que quiserem, mas parece ser uma maneira de também facilitar isto. Acho que não podemos ver isto como suborno, porque tudo isto é oficial, tudo isto não foi nada secreto, não foi dinheiro passado por debaixo da mesa, nem nada disso. Por isso acho que não podemos ver isto desta maneira. Agora, em termos de visão negativa, pode ser visto como um uso indevido de capital corporativo para fins políticos. E isto lá está, os investidores mais conservadores poderão pensar que este capital da empresa devia ser usado realmente para fazer crescer a empresa e não para investir neste tipo de projetos. Risco de críticas públicas ou boicotes se for interpretado como um apoio direto a Trump. Agora há boicotes por tudo e por nada, e Trump sempre foi uma figura muito polémica e tem sido várias vezes criticado por grupos específicos de pessoas que vão contra as ideologias de Trump, e as empresas podem ser metidas um pouco no saco, neste caso político de Trump, e serem associadas também a uma data de causas que obviamente que não têm nada a ver especificamente, mas como estão a ajudar Trump, podem ser interpretadas dessa maneira. E depois, pequena, mas existente ameaça à reputação da marca. Ou seja, marcas que fiquem associadas ao nome Trump é sempre sensível, porque Trump é uma pessoa muito polémica. É uma pessoa que está sempre nas notícias, faz por estar nas notícias e tem opiniões, nomeadamente, fora do comum, muitas das vezes. Então as marcas podem ser associadas a isso também. E agora, por último, temos então aqui o CEO da CrowdStrike, que é uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo, critica a narrativa de que a inteligência artificial está a matar o software e afirma que um não pode existir sem o outro. Se nós formos analisar, há várias empresas de software, nomeadamente Salesforce, por exemplo, Adobe, são empresas só de software e que estão a ser completamente aniquiladas no mercado. Apesar de terem bons números, não há um sentimento positivo à volta das empresas há bastante tempo, desde o surgimento basicamente da inteligência artificial, que estas empresas, apesar de terem bons fundamentos, de crescerem nos seus relatórios trimestrais, as empresas continuam a descer consistentemente o seu preço por ação. Então, basicamente, o que é que o CEO disse? Ele rejeitou a ideia de que a inteligência artificial vai tornar o software tradicional, especialmente baseado na cloud, obsoleto. O Kurtz afirmou que a inteligência artificial e o software são interdependentes, ou seja, a inteligência artificial precisa de software para existir e para ser protegida. Este debate surgiu com o avanço da chamada Agentic AI, ou seja, uma nova geração de agentes autónomos capazes de executar tarefas e tomar decisões sozinhos, levantando preocupações de que as empresas deixem de precisar de muitos serviços SaaS, ou seja, estes serviços de software as a service. Mas, para o CEO, o efeito será o contrário. A inteligência artificial vai acelerar o crescimento do SaaS, já que os fornecedores de software estão a usar a inteligência artificial para criar produtos mais inteligentes, seguros e eficientes. A CrowdStrike, por exemplo, já usa a inteligência artificial na sua plataforma Falcon para proteger sistemas e dados na cloud contra ciberataques, incluindo os de empresas como a Salesforce. Ou seja, basicamente, o que ele quer dizer é que para proteger a inteligência artificial é preciso softwares para o fazer. Ou seja, CrowdStrike, por exemplo, é uma empresa de cibersegurança que basicamente
poderá proteger em muito o crescimento da inteligência artificial. É normal que a inteligência artificial seja alvo de ataques constantes, como já é e como será no futuro, cada vez mais fortes, e eles precisam de empresas como a CrowdStrike para, neste caso, controlarem esses ataques à estrutura de inteligência artificial e, neste caso, proteger sistemas e dados na cloud, que é especificamente o que a CrowdStrike faz. Mas a grande questão aqui que eu levanto nem é especificamente sobre a CrowdStrike, é especificamente sobre empresas como se falou aqui. Salesforce ou, por exemplo, como a Adobe, eu falei anteriormente. Por exemplo, se nós formos a ver aqui, basicamente o que nós temos é a Salesforce, que apesar de ter números impecáveis, ou seja, um crescimento constante, ter o revenue por segmento, ou seja, a faturação por segmento sempre a crescer, ter o fluxo de caixa consistentemente a subir, ter o lucro por ação consistentemente a subir, ou seja, todas as métricas estão a ir no sentido que devem ir. Se formos a ver o preço da ação, só desde o início do ano até agora já desceu 23% o seu preço da ação. Ou seja, isto é o que tem acontecido. A Adobe, exatamente a mesma coisa. Se nós formos ver aqui a Adobe, ela tem uma faturação impressionante, ou seja, um crescimento super consistente. Temos também aqui o fluxo de caixa impressionante, muito bom, super consistente também. O lucro por ação também super consistente. A recompra de ações também regular. Está a aumentar as margens aqui, como conseguimos ver. E depois, o lucro, o preço da ação não para de descer. Ou seja, os fundamentos não estão conectados com a empresa em si. Então não faz sentido os fundamentos aumentarem e o preço da ação descer. Porquê? Porque há um sentimento negativo muito grande à volta do software desde o surgimento da inteligência artificial. Agora, a grande questão é, será que empresas como a Salesforce, por exemplo, podem desaparecer? A Salesforce é uma empresa que é líder SaaS, de gestão de clientes. A teoria pessimista é que a inteligência artificial substituirá sistemas como este ao automatizar as vendas, o marketing e o atendimento. Assim, a Salesforce está a integrar a inteligência artificial generativa já nos seus produtos. Eles têm um produto que é o Einstein AI, que tem todo o seu ecossistema. Eles agora já estão a usar, por exemplo, dá para fazer chamadas com inteligência artificial. As pessoas, quando falam ao telefone, podem parar e o agente para de falar, o robô, e continuam a falar, ou seja, podem substituir grande parte do modelo de negócio dos call centers como nós os conhecemos hoje. Depois também tem uma análise automáticas de clientes, previsões de vendas, personalização em tempo real, ou seja, a inteligência artificial melhora o produto e não o substitui. A questão é essa. Eu acho que, sinceramente, é mais uma questão de narrativa, sinceramente. E eu acho que estes negócios têm pernas para andar, se conseguirem fazer evoluir, acima de tudo. Por exemplo, acho que a Salesforce está a fazer o seu caminho, como a adotar a inteligência artificial dentro do ecossistema já do produto e está a melhorar o seu produto, tanto que tem vendido consistentemente o novo modelo o seu novo produto de inteligência artificial. Agora, por outro lado, a Adobe já é um caso diferente. Eu acho que eles ainda não conseguiram integrar na perfeição a inteligência artificial nos seus produtos. Estão a ser passados por produtos pequenos, até startups conseguem gerar imagens, vídeos, áudios, designs, simplesmente com um texto. Gera-se um texto, cria-se um texto e gera uma imagem, um vídeo. E acho que a Adobe terá algumas dificuldades em superar isto, apesar de, como nós vimos, os números estarem a fazer todo sentido. Acho que realmente é importante estas empresas mudarem um pouco esta narrativa, porque os fundamentos estão lá. A narrativa é que está completamente contra eles. E o exemplo disso foi agora recentemente, quando a Salesforce fez um acordo, uma parceria estratégica com a OpenAI, e mesmo assim as ações da Salesforce desceram. Ou seja, nenhuma empresa desce o preço por ação depois de anunciar um acordo com a OpenAI até hoje. Empresas sobem 10, 20, 30% e a Salesforce não só subiu, como desceu o seu preço por ação.
Ou seja, esta é a narrativa que o mercado tem neste momento sobre software. E termina assim um novo episódio do Diário do Investidor. Espero que tenham gostado. Vemo-nos então no próximo. Um grande abraço e bons investimentos.